Olá, sou o Dylan Della Páscoa, editor-chefe da Safras News. Estou aqui com o Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado, para uma nova edição do programa O que Dizem os Gráficos. Antes da gente conversar com o Rafael, eu aproveito e convido a todos para visitar o nosso canal, no YouTube, o Safras TV. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e tenha todos os dias alguma informação sobre o mercado brasileiro de commodities. Diariamente nós divulgamos vídeos sobre as principais commodities. Hoje o Rafael vai, como já é tradicional nesse programa, apresentar para nós as análises gráficas das principais commodities negociadas nas bolsas de valores. Tudo bom, Rafael? Muito boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal de Safras TV. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito dos gráficos, né? Sempre uma surpresa aí, sempre os preços se mexendo bastante e traz para a gente grandes novidades. Tá certo, Rafael. Vamos começar então, Rafael, com a Bolsa de Mercadorias de Chicago. Traz para nós aí a situação da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago, por favor. Perfeito, então já vou compartilhando a minha tela aqui. Bom, antes da gente iniciar, né, sempre deixamos claro aqui nos vídeos, né, do que dizem os gráficos, que a gente não traz nenhuma recomendação de compra e venda de ativos, tá? Então isso é muito importante, a gente sempre deixa bem claro isso, que o intuito dos vídeos é trazer um panorama técnico, olhar o que né, os indicadores estão mostrando para a gente em relação ao comportamento futuro dos preços, né? Bom, Tá certo. então Tá dando certo. continuidade, pessoal, o que que a gente tem visto agora no comportamento da soja, tá? Basicamente, um mercado que está num ponto bem interessante de preço, tá? A gente está vendo uma movimentação de alta recente, uma alta acumulada, mas o volume financeiro é menor, tá? Ou seja, é um movimento perigoso aqui, não dá para a gente acreditar em uma alta muito sustentada. A gente tem uma situação onde a última máxima do preço não está sendo rompida. E isso pode indicar para a gente, inclusive, que os vendedores podem estar se realocando novamente no mercado, tá? Então, mesmo que a gente tenha, digamos, tá, não tem essa configuração, mas mesmo que ocorra uma inversão de tendência, a chance é que o mercado primeiro corrija esse movimento de alta para que depois ele volte a subir, tá? Então, se fosse uma inversão de tendência, a gente teria uma movimentação de queda ainda antes do mercado voltar a subir mais forte. Olhando a tendência principal, ela ainda se configura como uma movimentação de baixa, apesar dessa movimentação das médias a favor do preço, tá? Então a gente tem que cuidar esse ponto aqui, ele é muito importante. Eu acredito que esse mercado tem um viés mais negativo no curto prazo, podendo buscar essa região de 10 dólares e 20 centavos por bushel e depois buscar aqui os 9 dólares e 95 ou 10 dólares o bushel num movimento mais forte de queda, tá? É importante a gente seguir atento, principalmente essa questão de volume. Por quê? A gente está tendo uma movimentação de alta que teve algum volume, mas aqui nessa região importante do preço, a gente não está tendo um volume financeiro que ajude, que dê sustentação à continuidade dessa alta, tá? Então, como eu disse, pode ser aí uma retomada, uma chance de retomada da ponta vendedora no mercado. Tá certo, Rafael. Obrigado pelas considerações em relação à soja. Vamos dar uma olhada então como é que está a situação do milho. Perfeitamente, já vou colocando aqui o milho para a gente analisar. Milho que segue numa situação bem interessante também. A gente tem visto uma disparada, né, da força compradora, muito em função aqui desse rompimento importante de resistência que a gente havia comentado nos últimos vídeos, né? Quer dizer, a Sim. ponta compradora vai levando o preço para frente e os vendedores não conseguem reação. Em algum momento, né, eles vão entender que os compradores estão tomando o mercado e vão simplesmente entrar junto na compra, né? Então a gente teve essa movimentação, essa disparada de alta aqui. Só que agora o mercado está numa região importante de preços. Por quê? Nota esse indicador aqui embaixo. Ele mostra para a gente que esse preço está com muitos ganhos acumulados, tá? Essa alta foi muito forte. E geralmente em movimentos de alta, né, ou de baixa muito forte, a gente tende a ter uma correção correspondente ao tamanho, né, dessa movimentação. Então, no caso, a gente pode pensar daqui para frente que há uma chance sim do milho fazer uma correção técnica de baixa, tá? Não significa que mudou o viés de alta, mas o mercado pode sim ter uma movimentação de queda, né, com os players zerando parte dessas compras acumuladas, né? Tanto
os compradores que se beneficiaram desse movimento, quanto players novos, né, de venda, olhando para esse ponto como uma oportunidade aí para aumentar suas posições no mercado. E fechando, então, os cereais e grãos negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, Rafael vai mostrar para nós agora como é que está a situação do gráfico do trigo. Bom, o trigo está numa situação também bem importante, tá? Eu acredito que no curto prazo ele tenha uma movimentação mais positiva, porque a gente está vendo uma boa desvalorização no preço do trigo, tá? E se a gente for reparar, essa última mínima, esse último suporte de preço, ele não foi rompido. Então, o que que significa isso? Significa que os vendedores não estão conseguindo empurrar esse preço mais para baixo. E nessa movimentação, a gente pode ter aqui, né, o que acontece, né, geralmente na análise técnica, que a gente chama de acumulação. Pode ser uma região de acumulação, onde tanto esses players vendidos vão entender que esse mercado está sem força para continuar caindo e podem começar a zerar suas posições e até entrar comprado, quanto, né, os players compradores entenderem essa região como uma espécie de preço barato. E aí também entram fazendo aí o preço subir, tá? Então tem chance sim da gente pegar um movimento de correção de alta mais forte aqui. Além do que a gente está vendo, tá? Os indicadores aqui, as médias de médio e curto prazo, elas estão convergindo para um novo cruzamento. E geralmente, né, uma região de fundo importante como essa, quando tem um cruzamento desse de médias acima, né, a favor do movimento de compra, a gente pode ter sim uma região de preço aí onde o mercado jogue, né, a cotação do trigo mais para cima, tá? Se tivesse movimento de alta, realmente, acredito que ele pode buscar no início aqui essa última resistência importante que não foi rompida, tá? Que seria aqui mais ou Uhum. menos ao redor dos 5,97, 5,98 dólares aí. É uma região interessante de preço aí, como a gente pode colocar como um alvo aí esperado no curto prazo. Tá certo, Rafael. Antes do Rafael falar sobre a Soft Commodities em Nova York, eu reforço o convite para você se inscrever e ativar as notificações no nosso canal, a Safras TV no YouTube. Você tem as mais diferentes informações e importantes informações para você fazer os melhores negócios. Também convido para visitar o nosso site, safras.com.br, pedir uma amostra, uma demonstração da plataforma Safras. Esses gráficos que o Rafael está mostrando para nós são uma parte do que você tem à disposição na plataforma Safras. Você tem preços, notícias, tem estatística, análise, tudo que você precisa para fazer a melhor negociação. E lá no site do Safras você também acompanha a nossa programação de cursos e também de palestras dos nossos analistas para as mais diversas commodities do Brasil, as principais commodities de exportação, as principais commodities do agronegócio brasileiro. Rafael, vamos então dar uma olhada como está a situação do café na Bolsa de Mercadorias de Nova York. Com certeza, já vamos conversar um pouco a respeito do café, né? O café que está numa movimentação Nossa, bem tá. forte de alta. Recordes históricos em Nova York. É uma movimentação bem complexa, né? A gente vinha conversando nos últimos vídeos a respeito aí de um possível movimento corretivo de queda no café, mas a gente sempre deixa bem claro, né, que a tendência desse preço ainda ela é de alta. Então, mesmo que o mercado tenha ainda movimentos de correção, né, ele não configurou uma mudança de tendência de preço. E a única coisa que a gente pode afirmar no café é que realmente é que ele está sobrecomprado, mas ele não mostra para a gente uma chance de correção mais firme ainda, tá? Pode acontecer, sempre pode acontecer, mas nesse momento não tem uma indicação muito clara de que o mercado vai simplesmente parar de subir, tá? Evidente que todos os mercados, né, até por uma questão de lógica de oferta e demanda, em algum momento ele vai mostrar uma correção, só que o problema é que a gente não sabe quando isso pode acontecer, né? E realmente aqui não tem sinais técnicos ainda de reversão ou de correção de preço, então a gente tem que simplesmente aguardar e acreditar que esse mercado ainda deve continuar subindo no curto prazo. Mercado muito fundamentado nas questões de oferta e demanda e preocupações com a safra no Brasil. É mais complicado, né, de fazer essa análise técnica. Rafael, Exatamente. passamos para o açúcar, então.
Bom, então falando um pouquinho do açúcar, né, pessoal, o que que a gente tem visto agora? Basicamente, o mercado está bem sobrevendido, né? Ele, desde essa última máxima aqui, ele recuou muito até esse fundo de preço. Só que aqui ele está numa região também bem interessante, mas que não tem um âmbito técnico para nós aqui, tá? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as médias não vão ser muito úteis aqui, tá? A única coisa que a gente sabe é que esse mercado recuou bastante, pode ter uma correção melhor de preço. Mas aqui eu não vou colocar nenhuma setinha, porque não tem uma indicação muito clara de movimentação. Ele está simplesmente fazendo aqui uma correção numa região de suporte, mas não tem ainda uma configuração técnica de que esse mercado vá continuar caindo ou vá, né, mostrar uma indicação de retorno a preços mais altos, tá? Então a gente tem que também aguardar, né? Esse é um dos fundamentos da análise técnica, né? Que é esperar realmente a formação do preço, esperar, né, indicações mais claras em relação ao comportamento futuro do mercado. E nesse caso aqui a gente não tem daqui para frente algo muito bem projetado. Certo, Rafael. E por último, mas não menos importante, por favor, Rafael, nos mostre aí como é que está o gráfico do algodão. Bom, já estou abrindo aqui para a gente dar uma olhada no Uhum. algodão. E o algodão, ele segue também mais ou menos, tá, na mesma pegada ali do açúcar. O que que a gente tem aqui? Uma movimentação forte de baixa, tá? A única coisa que a gente pode pensar é que o mercado está bem desvalorizado, está sobrevendido, mas não tem aqui uma indicação de que ele vai parar de cair, tá? Ou seja, é uma zona muito perigosa de preço, porque aqui a gente pode ter uma espécie de suporte, o mercado ganha algum fôlego positivo, mas ele não tem nenhum traço aqui, não está cruzando média para cima, não está deixando, né, uma mínima superior, né, à mínima anterior, e também está muito sobrevendido. Então não se sabe se esse mercado vai continuar caindo. Teoricamente ele deve continuar caindo, porque não mostrou ainda, né, uma região de correção aqui. Mas é perigoso a gente pensar, né, a respeito da movimentação desse preço aqui. Então, a gente tem que aguardar realmente uma formação técnica aqui traga aí uma ideia melhor, né, do que pode acontecer nesse mercado. O que a gente sabe é que esse mercado está bem desvalorizado e em algum momento ele pode fazer uma correção, mas ainda não há sinais de que essa correção está chegando. Então, temos que aguardar. Certo, Rafael. Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado, trouxe a atualização dos gráficos, da análise gráfica de safras e mercados das principais commodities negociadas nas bolsas de Nova York e também de Chicago. Aproveitando nesse final de programa, reforço o convite para nos visitar no nosso site safras.com.br e pedir uma demonstração da plataforma, além, claro, de acompanhar o nosso cronograma de cursos e de palestras dos analistas de safras e mercado. Sigam nas nossas redes sociais. Rafael, muito obrigado pelas informações e até uma próxima edição do programa O que Dizem os Gráficos. Muito obrigado, Dylan, e até a próxima.